Alô, alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo este vídeo, por isso que eu estou logo tentando alcançar todos os horários, né? Boa madrugada também, vai que vocês estejam assistindo de madrugada. Bem, meu nome é Benilton, eu gostaria de deixar uma palavra aqui para os nossos corações, encontrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. O capítulo de número 15 vai ter três assuntos que praticamente se trata da mesma coisa, porém em situações diferentes. É, vai ter a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Eu gostaria de estar lendo a respeito do filho pródigo. Depois nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essas outras duas situações também, mas queria ler aqui sobre o filho pródigo. O filho pródigo está a partir do versículo de número 11. Né? A ovelha perdida é do versículo 1 até o versículo de número 7. A dracma perdida é do versículo 8 até o versículo de número 10. E o filho pródigo seria do versículo 11 até o versículo de número 32. Mas nós não vamos ler até o 32 não. A partir do versículo 11 diz da seguinte forma: E disse: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Só um pouquinho, deixa eu colocar o meu óculos, que as primaveras já estão fazendo já estão fazendo efeito já, né? As letras começam a ficar embaçadas e tal. Isso acontece. Muito bem. Então, o versículo de número que eu li aqui, versículo de número 12, né? Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traz depressa a melhor roupa e veste-o, põe-lhe um anel na mão e alparcas no pé, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Somente até aqui. Daqui para frente já vai estar falando sobre a reação do filho mais velho, referente à volta desse filho mais novo, referente à festa que foi realizada para ele. Né? Se der tempo a gente fala um pouquinho sobre isso aqui, se para o vídeo não ficar muito longo. Né? Muito bem, queridos. Nós tomamos aqui para a nossa meditação esse texto que está falando aqui sobre essa história nessa família. Né? Aqui não está falando sobre a mãe, aqui está falando sobre o pai e os dois filhos que tinham na casa, aparentemente.
Com certeza, se tivesse uma mãe aí, com certeza ia estar falando sobre show, sobre alegria, sobre sair correndo, sobre abraçar também e tal, tenho certeza. Mas aqui é o pai e os dois filhos. Um mais novo e o mais velho. Todos os dois moravam na mesma casa, filhos do mesmo pai, trabalhavam na mesma lavoura e o pai tinha igual amor, com certeza, pelos dois. Porém, um dia, o mais novo, não sei por qual motivo, ele teve vontade, certamente, de experimentar as coisas lá fora. Talvez cansou, um pouco, cansou de viver sob a tutela do pai, de ter que fazer sempre tudo do jeito que o pai dele ensinou. Ele queria fazer algo diferente, sei lá. Chamou o seu pai e falou: pai, eu pretendo viajar, pretendo ir embora daqui e eu gostaria que você me desse a parte que me pertence, porque eu vou embora. Com certeza, né, como em todas as boas famílias, o pai deve ter falado muito com ele, deve ter implorado muito a ele, ele queria ir embora, com certeza o pai deve ter feito de tudo para poder aconselhar e colocar na cabeça dele que não era a melhor opção ele ir embora, até porque lá na casa dele, da casa do pai, ele tinha tudo, mas ele queria experimentar o mundo. O pai, como ele tinha livre-arbítrio, né, o pai então teve que aceitar e repartiu a fazenda de igual, né, repartiu a fazenda entre os filhos e deu a parte que cabia ao filho mais novo. Poucos dias depois, o filho mais novo, com tudo que tinha, partiu, foi embora. Foi para bem longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Eu acredito que ele foi para uma terra longínqua porque ele queria viver do jeito dele. Certamente, se ele fosse para uma terra próxima à casa do pai, comprasse uma fazenda vizinha, de cá o pai ia estar querendo orientar ele, tem que fazer desse jeito, você está fazendo errado, você está fazendo assim, mas tem que fazer assado, enfim. Ele foi para longe. Ah, mas quando ele chegou nessa terra longínqua, ele estava com as bolsas cheias, ele estava com os bolsos cheios, ele estava cheio de bagagem, tinha bois, tinha gato, tinha cavalos e tudo mais. Então ele passou a ter também muitos amigos, muitas mulheres, enfim, né? Todo mundo se aproximou dele. Uma coisa que com certeza o pai ensinou a ele, ele não colocou em prática. Com certeza o pai ensinou, senão o pai não teria tantos bens. Ele certamente ensinou para ele que de onde se tira e não coloca, de onde se tira e não põe, não acrescenta, uma hora faz falta, uma hora acaba. Então ele achou que tinha muito dinheiro, não se preocupou em repor aquele valor, aqueles valores que ele estava gastando, ou seja, com o trabalho, não se preocupou. E ele só foi gastando e gastando e gastando e gastando e gastando e gastando. Até que um dia, né, vamos fazer aqui uma aplicação aqui, ele certamente comprou alguma coisa, vamos supor que ele comprou uma bebida muito cara e todo alegre achando que ele estava em condições de pagar aquela bebida e tal, na hora que a pessoa, o dono do bar, exemplo, falou, ó, o valor é tal, que ele enfiou a mão no bolso, não tinha dinheiro no bolso. Abriu a bolsa, uai, cadê o dinheiro da bolsa? Certamente foi, espera um pouquinho que eu vou em casa ver lá, que lá tem o cofre. Quando chegou lá, ele já tinha visitado aquele cofre várias vezes só para tirar e nunca para colocar. O cofre estava vazio. Possivelmente ele teve que pegar alguns bens dele para pagar a dívida e a partir daí ele começou a definhar, começou a ter que desfazer dos bens dele para viver, para poder manter os gastos dele, até que ele parou numa situação que nem roupa ele tinha. Ele não tinha nada, nada, nem comida ele tinha. E então ele procurou os amigos. Ele procurou aquele monte de mulheres, que são aquelas pessoas que só estavam com ele enquanto ele tinha uma condição financeira boa, né? Só estavam com ele enquanto ele tinha algo para oferecer.
A partir do momento que ele caiu numa situação difícil, pegaram as suas coisas e foram embora. Né? Todos foram embora. Enfim, aquele homem, ele se colocou numa situação tão ruim que ele foi procurar emprego, certamente já tinha procurado em vários lugares, aquela terra estava passando por uma situação difícil, então aquele homem, o único emprego que ele encontrou foi numa fazenda que criava porcos. E o único emprego que ele teve foi de alimentar porcos. Levando em consideração que aquele homem de repente era um judeu, era um dos trabalhos mais humilhantes, porque os judeus eles tinham um ranço de porco, e porco era abominável, era abominação e tal, eles não podiam tocar em porcos, mas era a única coisa que aquele homem tinha para fazer, o único emprego era trabalhar com porcos. E ele então foi trabalhar com aqueles porcos, certamente saiu de casa, não tomou café porque não tinha café, não tinha um pão para poder se alimentar. Talvez achando que chegando na fazenda, quando desse a hora do almoço, o dono da fazenda ia chamar ele para poder almoçar, ninguém chamou ele para almoçar. Ele trabalhou, vamos supor, até meio-dia e ninguém chamou ele para almoçar. Quando deu meio-dia, hora do almoço, ele não tinha o almoço. A Bíblia diz que aquele homem ele teve desejo, né? Eu não vi escrito que ele comeu as bolotas do porco. A Bíblia diz que ele teve desejo de comer a ração juntamente com aqueles porcos, a ração daqueles porcos. Agora observemos a situação em que o homem chega, quando ele se afasta da casa do pai. Enquanto ele está na casa do pai, né, ele tem tudo. Ele tem tudo. Não vamos falar só, não vamos espiritualizar a situação agora. Entendeu? Quando estamos na casa do pai, o pai, nós somos ricos. Nós somos ricos, as nossas qualidades são maravilhosas. Nós temos dons, nós somos abençoados pelo Senhor, nós somos cheios de qualidade. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, entendeu? O nosso valor é muito grande. Agora, quando nós saímos da casa do Pai, a gente começa a se envolver, de repente, com pessoas lá fora e começamos a perder tudo aquilo que a gente tinha com o Pai. Daqui a pouquinho nós estamos juntamente com os porcos, né? Enfim, quando aquele homem ele sentiu desejo de comer as bolotas dos porcos, ele caiu em si. E ele falou assim, puxa vida, quantos jornaleiros do meu pai, eles têm do bom e do melhor. E eu aqui, filho, estou padecendo de fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu pai. Eu vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Eu não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas pelo menos me dê um emprego, faça de mim como um dos seus jornaleiros. E então aquele filho saiu em direção à casa do pai. Há uma coisa interessante que eu observo a respeito do pai, é que certamente aquele pai todos os dias, isso é uma figura que eu coloco, né? Certamente todos os dias aquele pai, ele pegava a cadeirinha dele, sentava na beira da rua e ficava olhando na mesma direção em que o filho tinha partido. Um dia meu filho volta. Um dia meu filho vai curvar lá naquela esquina. Um dia ele volta. E certamente ele ficou o primeiro dia, ele ficou o segundo, ele ficou o terceiro dia. E assim por diante. Foram vários e vários dias. Foram muito tempo. E aquele filho não voltava. Eu acredito que muitos chegaram até aquele homem e falaram assim, desiste. Esquece, seu filho não vai voltar mais. Não, meu filho vai voltar. Seu filho já deve estar morto. Não, eu sinto que o meu filho está vivo. Até que um dia, como de costume, aquele pai pegou
a sua cadeirinha, sentou à beira, à margem da rua e ficou olhando para a mesma direção de sempre. E quando chegou a tardezinha, talvez a boca da noite, ele viu alguém caminhando, como vinha de muito longe, certamente estava andando com um jeito de cansado, talvez manquejando. Quando ele saiu calçado, bem vitaminado, alimentado, roupas bonitas, anel, aliança de família no dedo. Qualquer um que olhar e fala assim, aquele ali é filho do fulano de tal, fazendeiro, é filho do fulano de tal. Mas na hora que um homem curvou lá longe, aquele pai olhou, magro, as roupas sujas e rasgadas, mancando, cabelo barba por fazer, cabelo grande. E ele certamente se levantou. Parece meu filho, parece meu filho. Aí quem estava do lado falou assim, esse velho já deve estar delirando. Não é seu filho, não é seu filho. Sabe por quê? Porque as pessoas ao lado podem esquecer do filho. Mas o pai, ele não esquece. O pai, ele conhece cada traço do seu filho. Então o pai falou, é meu filho que veio ali. E aquele filho começou a andar um pouco mais rápido porque avistou seu pai de pé. E ele começou a ensaiar e falar, vou falar com meu pai, pai. Quando ele começou a falar pai, pequei, o pai abraçou aquele filho no pescoço daquele filho. Ele não se preocupou que estava cheirando mal. Ainda cheirava porcos. Roupa rasgada, descalço, sem aliança, certamente já tinha vendido a aliança para comprar comida. O pai não quis saber de nada, abraçou ele. E quando ele começou a tentar se explicar, ele falou assim, traz a sandália, coloca de volta a sandália nos pés, traz a aliança, já estava tudo preparado. A aliança já estava preparada, a sandália já estava esperando, as vestes novas estavam esperando. Então trouxeram vestes novas, a aliança da família, a sandália para os pés. E o boi já estava há muito tempo cevado, gordo, esperando a hora que o filho voltasse. E o pai falou assim, vamos festejar, porque este tinha se perdido e foi encontrado. Que maravilha, que maravilha. Não vai dar tempo de falar, o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu ia falar sobre a dracma perdida, eu ia falar também sobre a ovelha perdida, mas não vai dar tempo. Só falando a seguinte coisa, o filho, como ele que saiu de casa, o pai não foi atrás, ele teve que voltar. A dracma, ela se perdeu dentro de casa para poder encontrar a dracma, teve que fazer uma bagunça dentro de casa, desarrumar tudo, revirar tudo, até encontrar a dracma que estava dentro de casa. Teve que arrumar a casa, limpar a casa, para encontrar a dracma. E a ovelha perdida, certamente foi ferida durante a caminhada, certamente alguma pedra, algum escorpião, alguma cobra, machucou ela durante a caminhada. O pastor de ovelhas largou a ovelha, falei que nem ia falar, acabei falando. Largou as outras 99 ovelhas lá no aprisco, não largou jogada também não, largou no aprisco e voltou em busca daquela ovelha perdida. Como é que a gente está agindo relacionado às ovelhas perdidas do campo? Como que está sendo a nossa ação? Mas voltando à questão do filho pródigo. Eu não sei em qual situação em que você se encontra neste momento. Eu não sei se você é a ovelha perdida, é a dracma perdida, ou se você é o filho pródigo. Mas eu quero te dizer que independente de qualquer que seja essas situações em que você esteja, o Pai, Ele te ama tanto.
Ele te ama tanto. E não precisa se justificar, porque o Senhor, Ele te conhece. Só de você voltar para a casa do Pai, só de você voltar para o Pai vai te abraçar, e vai te abraçar bem forte. Enquanto Ele te abraça, Ele já libera o perdão. Enquanto você caminha em direção ao Pai, o perdão já está liberado. A aliança de família já está preparada. A sandália para os seus pés já está preparada. As vestes novas já estão preparadas. Só falta você voltar para o Pai. Não fique lá fora comendo bolota com os porcos, acabando com tudo aquilo toda a herança que você recebeu do Pai. Senão você pode acabar perdendo aquilo que é de mais precioso, que é a sua vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, o Senhor Ele fala: vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O Pai espera, enquanto há vida. Ele espera, ele arruma, limpa para poder achar, ele vai buscar enquanto há vida. Mas em todas essas situações, você precisa querer. Você precisa falar: eu quero. Quando você falar: eu quero, o Senhor Ele te acha, Ele vai te buscar. Ele bagunça e arruma a casa para poder te achar. Qual é a tua situação hoje? Você vai continuar distante do Pai? Saiba que Jesus te ama e Ele quer te encontrar. Ele só está esperando você falar, você clamar. Igual a ovelha quando está perdida, o pastor sai procurando e ele sai com a sua audição bem aguçada, esperançoso de ouvir a sua ovelha, até que ao longe ele ouve: mé. Aí o pai sai correndo em direção à sua ovelha. Dá o seu brado em direção ao Pai, clame ao Pai e Ele vai te achar. Amém? Deus abençoe.